Fala, trader! Eu sou a Pan Semesato, analista da Clear. Estamos chegando na reta final da nossa playlist, hein? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre IFR. Esse indicador significa Índice de Força Relativa. Ele é um oscilador, ou seja, o objetivo principal dele, de uma maneira clássica, é para identificar se o preço está em região de sobrecompra ou de sobrevenda. Então é uma linha que tem uma variação de 0 a 100. Quanto mais próximo do 0, mais sobrevendido. Quanto mais próximo do 100, mais sobrecomprado. E nesse indicador, os períodos que são mais utilizados são os de 9 e 14 períodos. Vamos dar uma olhadinha como incluir ele aqui na tela? Botão direito no gráfico, inserir indicador, IFR ou RSI. Coloca ele numa nova janela, dá um OK. Pode ver que ele já veio como padrão, o de 9 períodos. E é o que eu utilizo no meu dia a dia também, tá bom? E aí, quando a gente olha para esse indicador, literalmente é uma linha que bate no topo, mostra que tá forte na compra, ou que tá muito forte, até demais na compra. Bate no fundo, mostra que tem muita venda e que talvez seja a hora de uma pequena correção. E aí, os pontos que a gente identifica essa sobrecompra ou essa sobrevenda, os mais utilizados são o 30 e o 70 ou o 20 e o 80. O que a gente entende com isso? Que se está abaixo de 30, sobrevendido. Acima de 70, sobrecomprado. Então aqui na tela, eu já coloquei duas linhas pontilhadas. Uma que identifica o 30 e outra que identifica o 70. Pensa assim, se você quer um pouquinho mais sensível, se você quer olhar para o movimento como um todo, 30 e 70 tá bom. Se você quer deixar um pouco mais apertado, usa o 20 e 80. Então, nesse exemplo aqui, é Petrobras no gráfico semanal. O que a gente consegue ver? Os movimentos que passam da linha pontilhada, se a gente olha para o preço, logo na sequência, teve um movimento de correção. Então, se você está de olho nisso, para uma compra, exatamente nesse ponto, olha para o IFR, está acima dos 70, talvez seja a hora de você esperar a correção acontecer para depois fazer a compra. Mesma coisa para venda, nesse caso está com a tendência forte de alta, mas passou do 30 abaixo, significa que pode ter uma correção a partir dali. E aqui a gente consegue ver claramente os pontos, exatidão da hora que é para a gente apertar o nosso stop ou parar de comprar, como por exemplo aqui, olha só, esse topinho, olha só no preço. Olha a correção que veio logo depois disso. Então a gente consegue ter um sinal bem claro de sobrecompra ou de sobrevenda. Porém, tenho que alertá-los, como todo indicador, nada é perfeito. Nós temos alguns momentos em que ele fica batendo cabeça lá em cima, né? Então a gente consegue ver que, olha só, começou a avisar a sobrecompra nesse movimento aqui em junho de 2023. Nesse período todo, o ativo subiu mais 51% e ele continuou lá, batendo cabeça, falando, viu, tá sobrecomprado, e a Petrobras só subindo, e ela só subindo. Então assim, ele pode até ser utilizado para antecipar o momento de zerar a sua operação, ou então de evitar uma entrada, mas a gente tem só que tomar um pouco de cuidado em tendências muito fortes, né? Esperar o sinal gráfico realmente, uma barra de reversão, uma falha no rompimento, algum sinal técnico a mais para utilizar esse aqui, tá bom? E como todo indicador, galera, esse aqui, ele é extremamente completo, tá? Eu acho que é um dos mais utilizados hoje em dia, e eu já aprendi diversas maneiras de colocar em prática, como por exemplo, observar o nível de 50%. Como assim? Se o preço está acima de 50, é compra. Se está abaixo, é venda. Olha aqui. Vamos olhar no 50. Vamos traçar uma linha aqui nesse 50. A mesma linha ali do 30. Olha só que interessante como ele nos mostra que a tendência ficou forte praticamente o tempo inteiro, né? Nas correções mais fortes, como esse caso aqui, trabalhou um pouquinho abaixo, mas nem se afastou dos 50. De repente passou acima dos 50 de novo, é compra de novo. Olha, que perfeição, gente. Galera, eu vou ser sincera aqui, tá? Essa aula tá gravada. Isso quer dizer que eu já vi isso antes, tá? Então eu peguei um exemplo perfeito para mostrar para vocês. Na prática, é outra história. Então, estuda, faça replay de mercado, coloque em prática tudo isso que vocês estão aprendendo. Depois você volta aqui e me conta se realmente você gostou e se adaptou com esse indicador, tá certo? Nesse caso, deu um exemplo perfeito pra gente, a entrada bem no começo dessa tendência,
quando ele passou acima dos 50. E assim a gente consegue aproveitar todo esse movimento de tendência, dando uma olhadinha sempre no sobrecompra ou na sobrevenda, que é o principal objetivo dele. A gente também consegue traçar a linha de tendência no topo e fundo dele, por exemplo, que identifica a quebra na força do movimento, que posteriormente pode indicar uma divergência, que para mim é o principal desse indicador, tá? É o sinal extremamente forte de atenção para mudança de comportamento. Então, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, pode ver que o índice estava em tendência forte de alta, né? Só que se a gente olha para esse topo aqui e para esse topo aqui e linka com o sinal que o IFR está nos mostrando, ele traçou um topo nessa região. O próximo topo, que foi mais alto, foi praticamente na mesma direção ou até mais baixo e já em região de sobrecompra. Então já é um sinal de que essa correção profunda aqui poderia acontecer, ou seja, muda o comportamento da tendência que estava sai da frente que eu estou muito forte, mudei, não tô mais tão forte assim. Então dá para dizer que esse indicador é um dos queridinhos dos traders. É por isso, galera, olha como ele é completo, é extremamente efetivo nos sinais que ele nos mostra. Vale lembrar que é necessário ter tempo de tela, fazer muito teste, principalmente no day trade, que o mercado está aberto, é muito rápido, mas vale muito a pena, né, gente? E a gente conseguiu ver que atende a várias necessidades em um único indicador. E aí, gostou desse conteúdo? No próximo vídeo, também o último, infelizmente, vamos falar sobre o MACD ou MACD. E a gente está chegando no fim dessa playlist. E aí eu quero te lembrar de clicar no link abaixo e abrir agora mesmo sua conta na Clear. Espero você!